Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Deus está aqui, amém? Você pode falar para o seu irmão, o irmão que está do seu lado assim, boa noite. A música diz, tão certo como eu te falo. Você consegue ouvir a voz do irmão? É algo real. Então a presença de Deus é real. A música diz isso, a gente cantou isso, né? Então isso é real, Deus é real. Tem uma canção que diz que nosso Deus ele é invisível, mas real, é o único que é digno. Eu amo essa canção. Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada, Deus, pela noite que tivemos em paz. Obrigada pela manhã, Senhor. E se tivemos problemas, Deus, Tu esteve conosco, Pai. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova, que nos amanhece. Obrigada, Deus, porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. O Teu amor que é maior que tudo, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Esse culto é para o Senhor. Deus, recebe o nosso louvor e fala conosco. Deus, o nosso coração é uma terra fértil, a Tua palavra, Senhor. Que nós hoje, Senhor, consigamos, Deus, ouvir e aprender do Senhor. Esse primeiro dia da semana, nós entregamos essa semana nas Tuas mãos. Senhor, tudo que nós fizermos, Senhor, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar agora, pode ficar em pé, se você quiser. Vem, esta é a hora da adoração. Pode. Para Ele
letra do próximo hino, da próxima música, És Bom Pra Mim. Eu não sei como é que funciona na casa de vocês, mas quando a gente vem para o culto, aqui né, pode ser também em outro local, quando a gente participa de alguma programação, e quando a gente conhece alguma música nova, lá em casa é assim, a gente ouviu, aquela música chama atenção, quando a gente chega em casa, a gente já bota logo na televisão, né? Lá em casa nós não temos TV aberta, foi uma escolha que a gente fez, tudo são os aplicativos, né? Aí a gente ouviu essa música aqui na igreja, o grupo de louvor, aí eu coloquei logo, que é logo pra gente aprender, né? Aí passamos a semana toda cantando, aí os meninos já gravaram, o Thiago gostou muito. Então eu queria ler com vocês essa letra, é uma letra que fala muito comigo, e eu acho importante que a gente pense bem no que a gente está cantando, porque nós não podemos cantar qualquer coisa. Nós aprendemos aqui sexta-feira na EBF que nós somos uma casa, nós sabemos disso. E você não leva qualquer coisa para a sua casa. O seu corpo, ele é um templo do Espírito, a casa do Senhor. Você não pode deixar com que qualquer música penetre na sua vida. Isso é muito importante. Não é porque você está numa rede social, que você vai publicar algo, que aquela música está na moda, que você vai usar aquilo. Você tem que pensar bem no que está dizendo. Porque quando você compartilha algo, quer dizer que aquilo é o que você vê, que o que você gosta, certo? A palavra do Senhor diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Então as músicas, elas são muito importantes. Lá em casa nós temos esse cuidado. Eu não estou falando porque é a minha casa, eu estou falando porque é o que eu posso falar, que é a nossa experiência. Nós já gostamos de apresentar aos nossos filhos músicas cristãs e até músicas que não são cristãs. Nós gostamos de apresentar para os nossos filhos, refletindo sobre a letra, sobre tudo que diz aquela música. Porque eu não vou mentir, porque nós ouvimos música em todos os lugares. Se você está no trabalho, você ouve música. Se você está no ônibus, você ouve música. Se você pega um Uber, você ouve música. O seu vizinho coloca música. Todo canto tem música. Mas cabe a você decidir o que vai entrar na sua vida e o que você vai deixar que os outros saibam, o que você vai compartilhar. Então essa música é algo que é uma letra simples, pequena, mas que fala profundo. E eu vou ler com vocês, tá certo? Que a gente vai cantar agora. Pode colocar, que é a Letícia, e a Micaela, hein? Micaela é 1001 utilidades. Vamos lá. Ó, és bom pra mim, nada que eu faça vai mudar. És bom pra mim, mesmo que eu não mereça. No vale da sombra da morte, estás comigo e não me deixará. Se eu passar pelo fogo, o que acontece? Isso. Vamos lá. Meu Deus, outro igual a ti não há. Meu Deus, tu és. Pronto. É linda, né? Eu achei. Hein? É verdadeira. Às vezes a gente canta, não vamos cantar na boca para fora, não. Vamos cantar no que a gente, vamos pensar no que a gente está cantando, tá? Vamos lá cantar? É bem simples. Vamos lá. És bom pra mim, nada que
Amém. Em teus braços, Senhor, estamos seguros. Aquele que habita a sombra do Onipotente, o que acontece? Descansará. Amém. Vamos lá, Tiaguinho. Vamos lá. Ele é empolgado. É igual a mãe dele. Lá. Seguro
te agradecemos, porque Tu és o nosso descanso, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu cuidas de nós, nos protege o nosso coração, a nossa mente. Obrigada, Deus, porque nos momentos de angústia e no momento também de alegria, Senhor, Tu estás conosco. Tu és o nosso melhor amigo, és o nosso Pai, Tu és o nosso porto seguro. Em Ti habitamos, Deus, na Tua segurança, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, que Tu és em nós. Recebe o nosso louvor, Senhor, esse culto é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós teremos uma apresentação com as crianças. Teremos no final do culto ainda um lanche que vai ser ofertado, né? Bênção de Deus. Você só paga uma coisinha muito pouca, né? Tudo ainda é para ajudar o ministério infantil. Então, prontas as crianças? Nós teremos as crianças que estão louvando o nome do Senhor. Enquanto as crianças louvam o Senhor, você pode, vou pedir somente um irmão hoje. O Odaí, ele vai ficar aqui na frente. Você pode se deslocar do seu lugar e trazer sua contribuição para a obra do Senhor, a sua oferta. Amém? Pronto, primeiro as crianças e depois, somente depois a parte das ofertas, viu? Um instrumental especial só para as ofertas. Oi, som. Salve a igreja em nome de Jesus.
Oi. Oi. Aproveitando aí a época, né, de EBF, o Rodaí já está aí, né? Mas eu queria chamar duas crianças, do jeito que foi sexta-feira, eu achei bonito. Sexta foi o Tiaguinho, mas ele está aqui, né? Então vem outras duas crianças aí. Criança, então só uma, né? Só uma? É o Tiagão, pronto, ó. Sai o pai e entra o filho. Ô louco meu. É isso aí. Pronto, eles dois aí, ó. Né? Sexta-feira foi legal, né? Porque, né, a criança já, entendeu? Tem que criar no caminho que é pra, né? É isso aí. Nós vamos tocar uma canção que é dessas outras que a gente, né, gosta e impregna, né? A gente foi até ver os irmãos lá cantando ao vivo, lá no Via Sul, e foi muito bom. Os meninos gostaram muito. O Tiaguinho pegou até uma crise de garganta na semana seguinte, mas valeu. E aí a gente vai fazer o instrumental primeiro, e eu queria convidar vocês, os irmãos aí, para cantar o refrão. Passa aí o refrão, ô Emily. Olha aí, não há Deus. Isso, vem aí, ó. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus. Ele é o dono do nosso dinheiro. Ele é dono de tudo. O reino é dele e é pra sempre. Vamos lá. Tá na boca do menino. Entendeu, né? A gente vai, quando eu puxar aqui, vocês gritam bem forte aí. Foi a Amanda Daniel, foi, é verdade. Vai. Esqueci. A gente tá aprimorando, né? Tá pegando ela e tal. E quando depois vamos chamar o João para, né? Amém. Muito obrigado pelo espaço. Deus abençoe. Graças a Deus. Queria aproveitar a oportunidade e parabenizar o Ministério Infantil pelo excelente trabalho da EBF, as tias aí que estiveram envolvidas no projeto,
a rede de apoiadores que também estiveram presentes, foi muito massa, assim, todo mundo envolvido, né? Estive aqui na sexta-feira, na abertura, no sábado eu estava em Limoeiro do Norte, era a consagração lá de um obreiro nosso, e de manhã em Quixadá, e aí não tive como retornar aqui no sábado ainda, né? Mas foi muito bom, a gente viu, estava acompanhando aí as informações, e foi muito bom para a glória de Deus, tá certo? Ana não veio, não estava se sentindo bem, ela, assim como a mãe dela, tem uma dor de cabeça, né? Um tal de enxaqueca, que tem dia que quando chega com 2 pés, né? Foi medicada, está em casa, e assim mesmo. Mas assim, foi muito bom estar com os irmãos nesses dias. A gente teve uma semana bem intensa, né? Teve terça, culto, quinta, emendou na sexta com a EBF, pegamos o sábado, e hoje já estamos aqui para a glória de Deus. E hoje eu quero falar sobre adoração, tá? Sobre o culto. E muito bacana porque eu não tinha pensado nada com a Priscila, e ela falava muito bem a respeito da importância do culto, a importância da celebração a Deus. E sobre esse tema nós queremos hoje aprender um pouquinho, tá bom? Sobre o culto, o ato de serviço e, por meio desse culto, o relacionamento com Deus. A palavra de Deus se encontra em 1 Reis, capítulo 18, 2 versículos, o 30 e o 31. Muito obrigado, meu irmão. Do versículo 31, nós vamos ler somente a primeira parte desse versículo 31, tá certo? Você possa acompanhar, é um momento de aprendizado, embora um culto domingo à noite, nós tínhamos transformado um culto doutrinário. Aproveitando também a oportunidade, eu queria agradecer a visita das pessoas que hoje nos visitam, tá? Sinta-se à vontade, sinta-se bem, esse lugar é o lugar em que nós temos escolhido como lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. 30 e 31, e o 31 só a parte A do versículo que diz: Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Vamos ler todo o versículo 31 então. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de culto, o qual já temos louvado o teu nome com essa família que o Senhor colocou para nos abençoar. Te pedimos que eu tome em tuas mãos a vida do Danuso, da Priscila, das crianças também, ministrando graça sobre a vida do Davi, do Tiago. Ó Pai de misericórdia, a fim de que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, sob a orientação dos seus pais. Como também, ó Pai bendito, sobre toda a tua igreja reunida nesta noite, aqui nesse lugar, e posteriormente os que estarão sendo abençoados por esse momento de culto, ao assistir essa programação, como também pelo ensino da tua palavra. Pai Santo, Pai Justo, ministra ao nosso coração sempre, no nome de Jesus, amém. Normalmente a gente acredita que o culto ele tem que seguir um parâmetro de uma liturgia que talvez na concepção ainda de muitos de nós ela não tem uma alteração. E nós temos percebido nos últimos anos que cada vez mais o ambiente litúrgico ele tem sofrido boas alterações e outras talvez nem tão boas assim. Mas o interessante é nós percebermos que o culto a Deus ele continua tendo a sua essência, em que Deus ele é a prioridade, ele é o cerne, né? Ele é o centro dessa adoração. Quando nós estamos nos dispondo a adorar a Deus, e eu estou me referindo no culto congregacional, porque você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus no seu trabalho, você adora a Deus enquanto estuda, você adora a Deus enquanto se alimenta. Tudo que nós estamos realizando deve ter como objetivo enaltecer a pessoa de Deus. Mas eu estou me referindo especificamente ao culto litúrgico, a esse culto que é celebrado de forma coletiva.
E dentro desse ambiente coletivo, nós precisamos compreender o que é realmente o culto, como ele acontece e como deve ser a nossa atitude nesse ambiente de adoração a Deus. Houve um momento em que o culto ele era tão rígido, ele seguia uma norma, uma regra, uma organização que havia sido estruturado, que estava engessada, a tal ponto que nós não compreendíamos, na verdade, por que nós fazíamos aquilo. Hoje, essa abertura, pelo novo entendimento que se tem, a compreensão da adoração a Deus e de que forma isso é feito na igreja desse momento, desse tempo, nós percebemos que há uma leveza maior, que há uma contribuição mais participativa. O apóstolo São Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, ele diz que um traz salmo, o outro traz cântico, o outro traz revelação, mas o importante é que o culto ele seja um culto em que haja participação, em que haja envolvimento, em que haja contribuição. Quando se fala de partilha, a gente tem que compreender que partilhar é um processo do culto, está no ambiente litúrgico. Ou em algumas situações ou lugares, ainda assim, essa estrutura existe, cada um nós respeitamos, nós compreendemos, mas o que deve ser compreendido cada vez mais, e deve ser muito bem claro ao entendimento da igreja, é que o culto ele é um ambiente tangível, em que eu posso compreender que aquilo que está sendo feito está dentro da minha realidade, do meu campo de compreensão. E que ele pode ser tocado, Deus é tocado pela minha adoração e pela minha forma de se expressar diante dele. É esse momento do culto que nós precisamos nos desprender, de certo modo, de um certo ritualismo que nós, por muitos anos, trouxemos para dentro de nós, para compreender sobre essa liberdade que está diante de Deus. O próprio texto sagrado diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade, ela não pode ser confundida com a outra coisa que pode até ser semelhante às palavras. Ela não pode se perder, que liberdade de Deus é se expressar a Ele com um sentimento de sinceridade e com um coração inteiro. Não de forma banal, não de forma a perder essa essência, não de forma a não se entregar inteiramente a Deus. Nós estamos aqui com esse objetivo. A palavra de Deus, se você acompanhar comigo, livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 33, alguns textos que nós iremos ler, óbvio, nós retornaremos ao tema principal da leitura que foi feito, mas a gente vai caminhar um pouquinho aqui com alguns textos, tá bom? Em Romanos 11, no versículo 33 ao 36, São Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo, até esse momento, ele faz um ato de exclamação a Deus, e nesse ato de exclamação, ele tenta compreender essa profundidade de quem é Deus. Paulo, ele expressa a sua percepção de Deus de um campo muito vasto. Ele abre agora um ambiente para nós sobre quem é Deus, falando de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, eu não consigo fechar nada, eu não consigo chegar aqui a uma conclusão, porque é uma infinitude de quem é Deus. E dentro desse espaço, esse ambiente do infinito de Deus, ele continua falando no versículo 34: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja devolvido ou restituído? E ele conclui dizendo no versículo 36: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória a ele para sempre.
Amém. Nessa doxologia, é uma expressão que se aplica a essa porção sagrada, o apóstolo São Paulo, ele faz assim o estudo dessa magnitude de Deus, contudo, ele não faz um fechamento dela, e ele abre uma série de indagações para compreender que diante de Deus, nós tomamos uma atitude de reconhecer quem Ele é, na busca de compreender a sua magnitude, na busca de compreender de que forma nós devemos nos prostrar e adorar diante do Senhor. Mas sabe o que entristece a gente? É que o ambiente do culto ele está sendo vituperado. O ambiente de culto se perdeu. Em dado momento, o silêncio no momento exato para ouvir o que deve ser ouvido. E também a oportunidade de falar e de se expressar o que deveria se expressar. O culto ele tem que ser compreendido como um momento solene. Porque assim como os antigos, e isso nós estamos aqui pensando quando se adorava no tabernáculo, os judeus adoravam a Deus dentro de um estado de uma solenidade tão profunda, que o respeito ao que se fazia ali naquele lugar era algo que eles exerciam na prática. Dentro do novo ambiente, pela graça de Deus, o culto não deve ser banal. Não se pode transformar a graça em algo sem graça, sem sentido, sem importância, sem valor. O ambiente da adoração coletiva, e eu me refiro quando isso acontece dentro da casa de oração, no templo, ele deve continuar nesse mesmo sentimento de solenidade, esse sentimento de que eu estou num ambiente em que eu preciso entender que o ato de tributar a Deus, ele passa tanto o meu ato de glorificá-lo, de cantar a sua presença, de levantar as mãos, de me prostrar diante dele, ou quem sabe um momento ficar calado, introspectivo, reflexivo. Há um momento que o profeta Abacuque, por exemplo, ele diz: cale-se diante do Senhor toda a terra. Em outro momento, há uma orientação sobre fazer barulho, de fazer manifestação de glória, de reconhecer quem é Deus. Por que isso? Porque o culto é para tributar. O culto é uma tributação, é uma devolução. Nenhum de nós estamos sendo melhores no sentido de que estamos recebendo algo porque estamos aqui essa noite, nem tão poucos que deixaram de vir. Agora, o que é fato é que quando eu faço parte desse momento litúrgico, sou eu que ganho, porque eu aprendo, porque eu me expresso, porque eu tributo a Deus. Eu preciso compreender, meus irmãos e minhas irmãs, que estar diante de Deus em adoração é um ato de uma riqueza profunda e de um valor inestimável, de uma riqueza tão profunda e especial que cada momento desse é único. Quem estamos adorando? Estamos adorando uma instituição, a placa da nossa igreja, a denominação? Estamos adorando a figura do Ministério de Louvor, que aqui há pouco estava? As canções, é ela o motivo da nossa adoração? É a figura do pastor? Adoramos a Deus. Todos que estão envolvidos nesse cenário estão a serviço para adorá-lo. Seja aqueles que estão conduzindo por meio da ministração, seja cantada ou pregada, e sejam aqueles que estão sendo os participantes dela, coparticipando com ela. E quem adorava a Deus antes de nós? O texto sagrado vai dizer para nós no capítulo 6 do profeta Isaías, que quando Isaías é chamado por Deus para o ministério profético,
Isaías tem uma visão gloriosa do trono de Deus, e na visão de Isaías ele vê exatamente o Senhor no seu alto sublime trono, e que no alto sublime trono de Deus a aba de sua veste enchia todo o templo. A magnitude, a beleza, a riqueza, o esplendor daquele ambiente que encheu os olhos e o coração de Isaías, o fez perceber que, apesar de tudo, havia ainda os querubins que estavam naquele ambiente, e como ato de reverência a Deus, eles cobriam com as asas os seus rostos, com duas voava, com duas também cobriam os seus pés como um ato solene, mas eles não deixavam de cantar: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aprendemos naquele ambiente do culto que o ambiente do culto deve ser um ambiente de reverência, deve ser um ambiente de solenidade, deve ser um ambiente em que o que estamos fazendo, não estamos fazendo às pessoas, nós estamos fazendo ao Criador, estamos fazendo ao Salvador, estamos devolvendo a Deus o que Ele nos deu como centelha da eternidade, que é o fôlego de vida. Quando banalizamos esse ambiente, nós compreendemos que isso tem pouca importância. Deus não precisa da minha adoração. Deus é quem é. E se um dia eu deixar de existir, Ele continua sendo quem Ele é. Porque antes mesmo de eu existir, Ele já era. Então Deus não precisa de mim para nada. Mas sou eu que preciso dEle. Sou eu que careço dEle. Sou eu que dependo dEle. Acabe, ele não compreendeu o que é adoração. E nós aprendemos exatamente nesse texto sagrado de 1 Reis, algumas coisas que nós devemos colocar como prática da nossa vida. Primeira, volte para o livro de Reis, capítulo 18, o primeiro livro, o versículo também 18. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 18, olha o que diz. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês fizeram o quê? Ele diz: olha, eu não sou perturbador. Acabe vivia num processo por conta de uma esposa, e ele, por fraqueza de moralidade, fraqueza moral, não conduziu o seu reino nem a sua casa em uma adoração verdadeira a Deus. E ele começou a aceitar ídolos, ele começou a trazer para dentro da sua casa, do seu reino, aquilo que era profanação ao Senhor. Diga comigo: profanação ao Senhor? Não. E ele começou a profanar o Deus verdadeiro. E na profanação a Deus, ele começou a padecer e a caminhar por caminhos tortuosos. Quando nós estamos trazendo o que é errado para diante de Deus, nós somos penalizados por isso. Deus nos culpa? Deus nos penaliza? Não. A consequência dos nossos erros são elas que nos penalizam. Quando estamos fazendo aquilo que é errado diante do Senhor, estamos negociando aquilo que é inegociável, somos nós que estamos perdendo a importância da verdadeira adoração. Acabe, ele deixa de louvar a Deus, de tributar a Deus, de louvar ao Senhor, porque ele começa a tomar outros caminhos que não era o caminho de um culto verdadeiramente para Deus. Se nós pensássemos de forma prática, que elementos do nosso tempo têm profanado a adoração a Deus?
quando eu passo mais tempo nas minhas atividades, naquilo que me dá prazer, seria isso um ato em que eu estou banalizando a rica oportunidade de adorar a Deus? Quando eu faço a opção de estar num outro ambiente, em um outro lugar, ao invés de priorizar a minha relação com Deus e o culto a Deus, não seria também isso um ato de profanação? Muitas pessoas pensam que apenas o ato, assim como fez Acabe, que estava adorando a deuses pagãos ou a Balaão. O entendimento que veio, aliás, Baal, o entendimento que veio para ele é que fazendo isso ele estava sendo coerente na sua adoração. Adorando a Baal, ele estava compreendendo o segmento em que teria resposta para suas aflições, para suas dores. Ele adorou o pagão, o paganismo melhor. Ele adorou aquilo que é profano. Ele profanou o que era importante. Ele transgrediu aquilo que lhe era essencial. Quando nós estamos colocando diante de Deus, à frente do Senhor, aquilo que é prioridade, nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos ter muita cautela com isso. Nós devemos ter temor de Deus e devemos priorizar ao Senhor. Palavra do Senhor, capítulo 3 do profeta Malaquias. Perdão, irmãos, capítulo 1. Profeta Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? O versículo 7 diz: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando traz um animal coxo ou doente, será isto ou não será que está errado? Por que ele está falando esses detalhes sobre o que é o pão imundo, o animal cego ou coxo? Porque ele diz: o que deve ser ofertado ao Senhor deve ser o nosso melhor. Qual o animal que deve ser sacrificado ao Senhor? Lá na mesa do sacrifício, ainda no tempo da lei, ele diz que seja sem defeito, sem mácula. Ou seja, exatamente aquilo que Abel trouxe a Deus. O texto sagrado diz que quando Abel oferta ao Senhor, Abel oferta da primazia de sua criação, dos animais em que ele cuidava, enquanto Caim da lavoura. Não houve uma particularidade sobre aquilo que ele estava ofertando. Quando ele trata de Abel, há uma particularidade sobre o que Abel estava trazendo a Deus,
era algo que lhe custou, que lhe tem valor. Não, eu só vou se eu tiver com muito tempo. Eu só faço se eu tiver com muita disponibilidade. Eu só dou isso aqui se a Deus, na sua obra, se comigo estiver sobrando. Se a gente pensasse nisso, o que diria as 2 moedas de uma viúva pobre? O que é que o texto sagrado fala sobre ela? Ela lhe deu aquele que lhe era mais importante. Eu não estou me referindo aqui aos seus recursos. Eu estou me referindo aqui à qualidade daquilo que você faz para Deus. A qualidade daquilo que você apresenta para Deus. Você faz reclamando, murmurando, se queixando. O tempo que você tem para com Deus, no seu momento, seja até no seu ambiente domiciliar, na sua casa, é dado com valor, é tido como realmente algo que você reserva para servi-lo. Eu quero que você reflita sobre isso, porque é exatamente sobre isso que esse texto também nos ensina. O que Acabe fez em seguir aquilo que era profano, Acabe não se deu conta que isso foi o pontapé, o início de algo que lhe trouxe destruição. Pensa comigo no capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 5, quando o Senhor está falando à igreja de Éfeso. O que ele fala para aquela igreja? O que você tem feito sem amor. Lembra de onde caíste, lembra das primeiras obras, não é assim que diz o texto? Volta ao primeiro amor, porque a importância daquilo que eu faço hoje deve ser com a mesma empolgação daquilo que eu fazia no início da minha carreira cristã, no início da minha fé, no início do cristianismo que eu recebi para dentro de mim. Só que o tempo passa e a gente cansa, e esse cansaço é que deve ser tido com muito cuidado. Que bons conselhos nós podemos aprender nesse texto, em que Acabe ele confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Muito simples. Acompanha comigo, versículo de número 30, 18 e 30. Ele diz: primeiro, ele convida o povo para se aproximar a ele. Depois ele restitui o que? Me ajuda aí. O altar. A ideia do altar, aquele ambiente, o Monte Carmelo, possivelmente a 600 metros, a altura do nível do mar, já entre hoje que se conhece por Rafá, ao sul de Rafá, era um ambiente disputado tanto por palestinos como por judeus. E esse ambiente tão disputado era um ambiente que tinha exatamente o culto, acontecia celebrações ali, e possivelmente naquela época havia ali adoradores de diversos tipos de deuses. Quando ele leva o povo àquele ambiente, ele está trazendo o ensino a Acabe e aos líderes de Israel que estavam ali, que antes de qualquer coisa que eu faça, para que eu tenha uma vida em paz e sossegada, é a minha reestruturação com Deus, o meu relacionamento com Deus. Na hora em que o altar se desfaz, em que as pedras estão soltas, ele está dando a compreender que antes de qualquer coisa é preciso que eu reconstrua a identidade daquele povo, a importância de sua história e a relação do ambiente do culto. Não adianta você vir para a igreja, rezar e fazer tudo errado. Já cantava um outro cara acolá. Não adianta ter um ambiente de celebração em que os conflitos acontecem dentro da sua casa, em que você ainda não
se compreende, porque os conflitos eles começam a acontecer, na verdade, dentro de nós. Então começa a se tratar, comece a se trabalhar, comece a montar as pedras sobre as pedras, a levantar o altar do Senhor, a construir um altar para Deus. A gente critica muito a televisão, né? O altar é a televisão, o altar é o celular na mão, o altar é isso e tal e aquilo. O altar pode ser seu coração não inclinado a Deus, a arrogância da gente, o nosso egoísmo. Uma das oposições podem ser essas coisas, e são essas coisas que eu tenho que trabalhar em mim, para que eu consiga compreender que primazia em mim, o altar em Deus, a prioridade deve ser para Deus, eu não, o Senhor. Se eu me acho demais, a última coca gelada no deserto escaldante, se eu me acho que eu estou acima da média, e não compreendo que sou eu que careço dele, pobre Deus, pobre de mim. Então começa a restaurar a sua história de vida, a sua identidade como cristão. Segundo, ele diz, versículo 31 do capítulo 18, colocar as pedras sobre pedras, aí ele vai dizer, a quem tinha vindo a palavra do Senhor. Portanto, a palavra de Deus, ela tem que ter autoridade, porque ela tem autoridade, e ela deve ser entendida com autoridade, ela deve ser recebida como autoridade. Eu acho impressionante que uma pessoa tem uma dificuldade numa igreja, é um líder, como exemplo, um obreiro, aí o pastor chama, reúne, conversa, usa as escrituras, mostra que está errado. O processo de acompanhamento, algumas igrejas chamam de disciplina, a pessoa se irrita dali, muda de igreja, ou vai para o outro lado da rua, abre uma igreja e vai com o coração incauto, a mente endurecida. Ué, a palavra não é autoridade? A palavra não é autoridade? Não é ela que nos norteia, que nos orienta? Se a palavra de Deus ela não for tida a esse grau, compreendida nessa realidade, o que é que eu estou fazendo então? Se eu não for por ela confrontada. É preciso, meus irmãos, que eu tenha isso como consciência para a minha vida. Porque fazendo isso, eu vou chegar agora no outro nível. É no versículo 37 a 40. O que acontece aí? Acontece que quando o altar está reconstruído, em que a oferta está sobre ele, em que a lenha está posta, Elias não pede para que haja uma linha mais seca, mais fácil da chama do fogo pegar, para que o sacrifício a Deus seja apresentado, queimado, a fim de que suba perante o Senhor como cheiro suave nas suas narinas, ou o holocausto. O desafio que ele faz aos profetas de Baal que ali estavam era: pode molhar esse altar, pode deixar a água escorrer, eu sei a quem sirvo. Os profetas de Baal passaram quase que o dia inteiro clamando a um Deus pagão, a um Deus que não pode ouvir. Elias diz: olha, grite mais alto, fale mais forte. Ele talvez está ocupado, ele talvez está cochilando, ele talvez saiu para algum lugar, não está ouvindo. Ele começou a brincar com eles, a zombar deles. Mas quando ele está se referindo a Deus, é bom que se diga que era 400 contra um homem só. Ele fala assim: agora vocês vão compreender qual é a diferença. E os irmãos até invertem as coisas, né? Ei, irmão, tem fogo aí? Não é assim que diz? Pois o fogo ele não sobe
o fogo ele tem que descer. Não somos nós que mandamos fogo, mas é a presença de Deus que se revela em nosso meio. Quando desce fogo do céu, consome o que estava sobre o altar, e lambe, suga, queima toda a água que estava encharcada ao chão, Deus está dizendo a Elias: o seu sacrifício, ele foi aceito, o seu culto, ele foi recebido, a sua adoração chegou até mim. Nós precisamos estar sempre atentos a isso. Se a sua adoração tem de fato agradado a Deus. E se o culto que você tem dado, quando você, por exemplo, retorna para a sua casa, você vai consciente de que aquilo que você veio prestar a Deus, você prestou. Do que aquilo que você veio entregar ao Senhor, você de fato entregou. Quando o Senhor fala sobre o lugar da riqueza, no Evangelho de São Mateus, acompanha comigo no capítulo 6. E no versículo 18 ele fala assim: não acumulem tesouro na terra, onde as traças, ferrugens corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Ajuntem tesouro no céu. Mandem o que tem valor para o céu, porque aonde está o seu tesouro, é lá que vai estar o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde verdadeiramente está a sua adoração? Pastor, eu vim para cá só para adorar, então vou cantar, vamos começar a cantar 24 horas. Eu adoro a Deus quando eu sirvo. A palavra grega aqui é latreia. E eu preciso compreender que a minha atitude a Deus é numa atitude de servir. Eu sirvo a Deus. Eu não procuro um ambiente da igreja com o objetivo de ser servido. As pessoas que estavam cantando aqui, eles estavam prestando um serviço a vocês e a Deus. Ou você pensa que não cria calo nos dedos para tocar violão e guitarra? Ou você pensa que nos primeiros toques não sofre a lesão à ponta dos seus dedos? Ou você pensa que não requer tempo de dedicação para ouvir uma música? Ou que não há um desgaste físico na intenção de cantá-la? Ou você pensa que não há um cuidado, uma preocupação em reservar um texto, em fazer uma leitura, uma pesquisa para que seja pregado? Ou que não há um cuidado quando alguém alinha umas cadeiras dessa e limpa para que você sente? Ou que não há um cuidado quando alguém organiza a parte de som para que ele fique agradável aos seus ouvidos e não fique estridente, não fique incomodando? Tudo envolve gente. Tudo envolve serviço. E tudo tem que ser entendido como um momento de adoração. E eu quero trazer uma palavra de encorajamento ainda mais, esses irmãos. Não deixem que o orgulho inflame o seu coração. Porque eu, como experiência pastoral, como líder de juventude por muitos anos, como jovem também, e como pecador, por muitas vezes eu me deixo inflamar e dizer: tudo eu, só tem eu. Será possível que não tenha mais ninguém que faça isso?
É preciso, meus irmãos, que nós nos coloquemos diante de Deus numa atitude de servir, porque essa é a essência que vai para a adoração. Quando o povo de Deus está lá no Egito, e a palavra de Deus vem no capítulo 3 de Êxodo, para que Moisés chegue a Faraó, para que o povo saia para o deserto, o que ele vai dizer? Deixe o meu povo que saia ao deserto para me servir, porque eles precisam me adorar, e eu adoro a Deus quando eu estou servindo. A gente sempre conta a história do irmão Raimundo, né? O irmão Raimundo era uma pessoa que, quando as irmãs entravam, ia para o culto, ele era a primeira pessoa que empurrava o barco ali nas zonas ribeirinhas lá de Manaus, e as irmãs subiam dentro, né? Sempre esse estilo de saia longa, e todo mundo percebeu que o irmão Raimundo não tinha problema. Ele levantava as calças, entrava na água, ele empurrava o barco, saía remando, suado, chegava no culto, pulava na água primeiro, puxava o barquinho até a margem, para as irmãs descerem na areia seca. E alguém disse: irmão Raimundo, ele tem tudo para ser diácono. Bora dizer para o pastor que ele tem que ser diácono? Ele é um servidor. Pastor, irmão Raimundo é diácono. Bora consagrá-lo, reconhecer que ele é diácono. Teve a cerimônia de consagração do Raimundo. Na vinda para o culto de consagração, o Raimundo fez tudo do mesmo jeito. Chegou primeiro, trouxe o barco, as irmãs subiram, ele empurrou na água, remou. Quando chegou perto da casa de oração, ele foi o primeiro a pular na água, ele puxou o barco, e as irmãs desceram, e teve o culto, e foi uma bênção. Na volta, o Raimundo era o primeiro que estava sentado dentro do barco. E as irmãs ficaram: irmão Raimundo, e agora? O senhor não vai empurrar? O senhor não vai primeiro deixar que a gente suba e empurrar o barco na água? E o Raimundo disse: não, minha irmã, agora eu sou diácono. Antes eu não era. Agora eu tenho um título. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou diácono. Escute isso. Nós precisamos estar disponível, independente da função, do que seja preciso, para de algum modo servir a Deus, sendo útil para o reino de Deus, e por meio dessa atitude sendo um adorador. Rogo, portanto, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu gosto de uma tradução chamada Bíblia de Jerusalém, a tradução da década de 80, ele diz: exorto, portanto, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Que Deus lhe abençoe e que você possa estar disponível ao reino de Deus, e que você possa adorar a Deus com a sua vida, com o que você tem, com o que você é, sendo útil, sendo um adorador, sendo útil à causa do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.
Deus, Ele te deu fôlego de vida. Talvez nós não compreendemos isso, em alguns momentos a gente se queixa, reclama, a gente, se duvidar, briga até com Deus. A gente não se dá conta que nós só estamos aqui porque Ele permitiu que eu e você estivéssemos vivos. Esse corpo não é seu. Você pode fazer o que quiser com ele, mas você vai prestar conta dele para Deus. O fôlego que você tem também não é seu, porque um dia Deus vai tomar de volta. Viva da melhor forma que você possa, viva para Deus. Feche os olhos. Põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome. Dize ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Os astros do céu, chama pelo nome. Dize ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim o sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que cante diante de um Deus tão glorioso. O que dizer com palavras e até a intenção conhece. Adorar
que nós aprendemos na lição de Elias? Aprendemos também que ele usou a intenção certa, um coração contrito. Quando ele vai adorar a Deus, ele chega com a intenção correta. Ele vem adorar a Deus. Ele reconstitui o altar. Ele coloca em cima do altar a adoração e ele entrega ao Senhor. Tome sempre a atitude correta. Deus, em nome de Jesus, seja sobre nós a tua mão. Ó Deus bendito, nos ensina da forma como devemos servir em todas as áreas da nossa vida. Pai amado, nos ensina a te priorizar, a amar a tua palavra e compreender que ela é autoridade em nós. Pai de misericórdia, que o nosso coração seja teu, a nossa mente seja tua, Senhor. Que seja cativo a Cristo os nossos pensamentos e que possamos ser adoradores a Deus com tudo que temos e com que somos. Que sejamos, ó Pai de misericórdia, teus servos, literalmente, e que possamos te servir integralmente. É o que nós te clamamos. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos que têm servido nesse lugar. Encoraja todos os dias, renova o seu ânimo, a sua força, a fim de que o desânimo, nem o orgulho ou algo do tipo possa atingi-los e eles, assim como muitos, se desestimulem pelo caminho, mas que eles continuem fiéis, porque estão adorando ao Deus Todo-Poderoso. Seja com a tua igreja hoje e sempre, no nome de Jesus, assim clamamos, amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma feliz semana, e se quiser ajudar o Ministério Infantil a terminar aí um processo que ficou em aberto, a porta é aquela e não aquela outra. Em nome de Jesus, vá em paz.